Marcos, há alguma semelhança no contexto, no ambiente, que traga uma ameaça latente, assim, da reprodução do nazismo nos dias de hoje? É uma pergunta muito boa em vários sentidos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tende muito, como o nazismo ele é a corporificação do mal, né? Você pensa no mal, né? O que poderia representar o mal absoluto, logo a imagem do Hitler aparece. Apesar de que há vários outros ditadores que poderiam ocupar esse lugar, mas o Hitler, o bigodinho, aquela coisa, né? É uma imagem fácil de você identificar com o mal. O cinema tratou de reforçar essa figura maléfica na figura do Hitler e tal. Então, não vamos imaginar que o nazismo está em cada dobra, de cada esquina, esperando porque o nazismo, a imagem do nazismo, ela é usada como uma espécie de ameaça. Olha, não façamos de tal maneira, porque senão o nazismo volta. Tem a chance de aparecer um Hitler, de fulano é igual ao Hitler. E aí tem vários exemplos mesmo hoje na campanha eleitoral brasileira, de gente que é identificada pelos adversários como se fosse um novo Hitler aparecendo isso aqui. Vamos com calma, não é bem assim, né? Por outro lado, é bom deixar claro que assim, o nazismo não morreu junto com as cinzas do Hitler queimado no bunker em Berlim, em 1945. Acontecer é assim, o fato é que você tem o germe do nazismo, ele precedeu o nazismo e sucedeu, ele continua, ele existe. E que germe que é esse? É o germe da exclusão, o germe da sensação de pertencimento que todos nós precisamos para termos referências no mundo. Não existe ninguém que seja inteiramente desenraizado. A gente tende a se enraizar em alguma coisa para termos referências na vida, nas nossas atividades cotidianas, família, tudo serve como alguma referência. E esse é o drama, inclusive, do refugiado, que é arrancado da sua terra e jogado numa realidade que, em geral, cheia de referências as quais ele não domina. Então, eu sempre me coloco muito no lugar que eu sou neto de refugiados, né? De gente que foi atirada em outra realidade, que foi obrigada a se readaptar. Isso tudo é uma grande... Mas como é que você faz essa adaptação? Procurando sinais de referências que alguma coisa que você conheça ali, seja na língua, seja na cultura e tal. Então, tem essa necessidade da raiz é que torna, se por um lado ela é importante para nos mantermos coesos, né, e manter a nossa sanidade mental como indivíduos e como sociedade, por outro lado, nos impele muitas vezes a aderir a grupos que oferecem, estendem a mão e dizem, olha aqui, nós somos a sua referência. Una-se a nós e nós vamos dominar o mundo. Quer dizer, além de você fornecer uma referência, uma segurança da referência, do pertencimento, você, além de tudo, oferece, olha, você que não é nada hoje, se nos seguir e fizer exatamente o que nós estamos dizendo que nós vamos fazer, nós vamos dominar o mundo. Ainda que seja um mundo aqui, político, local e tal, mas nós vamos ter poder. Então eu te ofereço referência e poder, que são duas coisas que transformam o indivíduo de um sujeito desimportante num sujeito que passa a se considerar importante dentro dessa sociedade, desde que faça exatamente tudo o que o líder mandar fazer. Então, é esse mecanismo que o nazismo não inventou e que não morreu com ele. Ele simplesmente transformou isso em política de Estado eliminacionista. Então, a diferença do pertencimento oferecido pelo nazismo é que ele levou um povo inteiro a cometer o genocídio, porque os alemães podem dizer o que disserem, mas, e há vários livros escritos sobre isso, eles foram os contemporâneos do Hitler, todos eles responsáveis direta ou indiretamente pelo genocídio. Ponto final, não há discussão sobre isso. Você pode discutir se tem mais ou menos responsabilidade, mas que a responsabilidade existe, não há a menor dúvida.
As gerações posteriores podem questionar isso em relação a eles próprios, né? Porque, mas eu não posso ficar pagando eternamente pelos crimes cometidos pelos meus avós ou bisavós. Isso é um fato, de fato não pode. Mas nós, como sociedade, temos a responsabilidade de, pelo menos, denunciar a formação de grupos exclusivistas como esses. E eles existem em vários setores, na religião, na política, no esporte. O que são as brigas de torcida, se não uma manifestação evidente de, se eu puder fazer uma licença histórica, de nazifascismo? Uhum. É evidente. É o grupo que você pertence, tem poder físico, né? Coesão, todos se vestem o mesmo uniforme, né? Então as ameaças estão aí. Numa sociedade fragmentada, complexa, cheia de, assim, a referência de hoje deixa de ser referência amanhã, porque tudo hoje é passível de questionamento, questão de gênero, por exemplo. Não é à toa que os eleitores, por exemplo, do Bolsonaro, para usar um exemplo, eles não votam no Bolsonaro pelas propostas dele, mas sim porque o Bolsonaro incorpora a crítica a essa fragmentação das referências. São eleitores, são pessoas que estão procurando desesperadamente algo em que se agarrar porque estão perdidas no mundo. É um mundo que está ruindo. Era exatamente isso que estava acontecendo na Alemanha no entre-guerras e que empurrou milhares de pessoas para uma política que se transformou em política genocida com o passar do tempo. Não sei se me fiz entender, mas assim, a ameaça permanece pela própria natureza da sociedade que é fragmentada e à medida que você tem meios de comunicação tão poderosos, no caso da internet, que permite que tantas pessoas deem as suas opiniões, criem conflitos onde eles não existem, né? No fundo eles não existem, são todos fabricados, né? Aí você tem pessoas no meio do caminho que se sentem perdidas e podem eventualmente responder positivamente a um chamamento de caráter nazifascista.